Dando continuidade à nossa unidade sobre sistema circulatório, linfático e imunitário, hoje a gente vai estudar o capítulo 2, que é sobre o sangue. Então façam uma leitura prévia do capítulo, depois voltem aqui para o vídeo para vocês acompanharem a aula. Bom, então vamos começar nosso estudo sobre o sangue. O sangue ele tem diversas funções no organismo. A principal delas é o transporte de substâncias. Então a gente viu que o sistema circulatório ele serve exatamente para levar os nutrientes que foram absorvidos lá no sistema digestório e também os gases do sistema respiratório para as células. Então a célula ela vai precisar dessas substâncias que são transportadas pelo sistema circulatório e que estão no sangue. Porém, existem outras funções do sangue. Quais são elas? Transporte, proteção e regulação. O transporte está relacionado ao transporte de gás, oxigênio e gás carbônico, que são os gases relacionados com as trocas gasosas. Esse transporte também está relacionado com o transporte de nutrientes absorvidos pelo sistema digestório, como a gente já falou. Também transportar hormônios que são secretados pelas glândulas e as excretas metabólicas da célula que são eliminadas pela urina. Então o sangue pega também todos os resíduos metabólicos da célula e leva para os rins. Lá o sangue é filtrado e aí a gente elimina isso pela urina. Proteção por quê? Porque o sangue possui células especializadas e também proteínas que ajudam a defender o nosso organismo. E aí compõe uma parte do sistema imunitário, que a gente vai estudar em uma outra aula. A regulação ela está relacionada na regulação da temperatura corporal, certo? Porque é o seguinte, quando ocorre um aumento da temperatura, os vasos sanguíneos eles vão se dilatar e aí aumenta a circulação sanguínea nessa região. O que acontece? O sangue ele vai perder um pouco de calor para o ambiente e aí ele vai se tornar mais frio. Então ele ajuda a reduzir a temperatura do corpo. Agora, quando a temperatura cai, os vasos sanguíneos eles se contraem, reduz o fluxo sanguíneo e aí evita a perda de calor para o ambiente. Beleza, então qual é a composição do sangue? O sangue ele é composto de plasma sanguíneo e elementos figurados. O plasma sanguíneo ele corresponde a 55% do volume do sangue. Dissolvidos no plasma a gente tem sais minerais, proteínas, os nutrientes e o gás carbônico. Várias das funções do sangue estão relacionadas ao plasma sanguíneo, entre elas o transporte de gás carbônico. O que acontece? O gás carbônico ele se dissolve no plasma, que é a parte líquida do sangue. Ele é levado então para os pulmões para que a gente possa exalar esse gás carbônico na expiração. Outra função é o transporte de nutrientes. Quando ocorre a absorção desses nutrientes lá no intestino, é no plasma sanguíneo que eles são diluídos e levados, transportados até as células. Nós temos também o transporte de resíduos. Esses resíduos eles são produzidos pelas células. Quando a célula ela realiza algum processo metabólico, uma parte desses resíduos eles são eliminados para fora da célula e são transportados então até o fígado, onde eles são processados para serem transformados em um composto menos agressivo, digamos assim, para o corpo. E aí ele é então transportado para os rins, onde eles são eliminados na urina. Ele também participa da defesa do organismo, porque os anticorpos que são produzidos no nosso sistema imunitário, eles ficam diluídos no plasma. Outra importante função é o auxílio na coagulação do sangue, juntamente com as plaquetas. O plasma ele tem substâncias que vão ajudar as plaquetas na coagulação do sangue, no caso de haver algum rompimento de vaso sanguíneo. Eles transportam também substâncias reguladoras, como por exemplo, hormônios e algumas enzimas. Bom, nós temos aqui um esquema que mostra pra gente como que é essa divisão do sangue. Então eu falei para vocês que o sangue é dividido entre plasma e elementos figurados. Então, o plasma ele compõe 55% do volume total do sangue. E os elementos figurados, que são leucócitos, hemácias e plaquetas, correspondem a 45%. A gente vai estudar esses aqui separadamente daqui a pouco. O plasma, então, sozinho, ele pode ser dividido em 7% de proteína
e 91,5% de água. Como nós vimos, os elementos figurados são compostos pelas células, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, que são originadas também de células da medula óssea vermelha. Então, todas essas células sanguíneas, elas são produzidas na medula óssea vermelha, que é um tipo de tecido conjuntivo que fica dentro dos ossos. Esse tecido ele é altamente vascularizado, ou seja, ele tem uma grande quantidade de vasos sanguíneos e é encontrado, então, na cavidade interna dos ossos. Geralmente, nos adultos, a gente vai ter a medula óssea vermelha nas costelas, nas vértebras e nas extremidades de ossos longos dos membros, tanto superiores quanto inferiores, por exemplo, o fêmur e o húmero. Vamos começar então falando sobre as hemácias. Essas células, elas são células que possuem uma proteína chamada hemoglobina. Para que serve a hemoglobina? Ela é responsável por transportar o gás oxigênio. Então a gente vai ter aqui essa estrutura celular, essa célula, ela é anucleada. À medida que ela vai sofrendo uma maturação, ela vai perdendo o núcleo, certo? Mas inicialmente, lá na sua formação, ela tinha núcleo. Então ela é cheia de várias e várias moléculas de hemoglobina, e na hemoglobina tem uma parte dela que se liga ao oxigênio. Então ela vai realizar o transporte do gás oxigênio. Além disso, ela também consegue se ligar ao gás carbônico em uma pequena quantidade e transportar também o gás carbônico para que ele seja exalado do corpo. Uma hemácia, ela dura entre 90 e 120 dias, então a partir daí a gente vai ter sempre uma reciclagem, dessas células. Então a vida média dela é mais ou menos aí nessa faixa. Essa cor vermelha do sangue, ela deve-se ao ferro, que está associado com a hemoglobina. Então, a hemoglobina ela é um pigmento exatamente porque ela determina a coloração da hemácia. Galera, uma doença que pode ser causada pela falta de ferro no sangue é a anemia, uma redução na quantidade de hemácias. Isso pode ser causado por vários fatores, inclusive fatores genéticos, mas também por uma alimentação pobre em ferro. Então, é necessário a gente comer alimentos que sejam ricos em ferro, como por exemplo, feijão, ervilha, brócolis, carnes vermelhas, aves, peixe. Bom, as hemácias, elas são chamadas de glóbulos vermelhos, ou ainda eritrócitos. Já os leucócitos, eles são chamados de glóbulos brancos. Essas células, elas são células de defesa do nosso organismo. Então, a gente tem uma variedade de células que vão realizar funções diferentes. Então, temos eosinófilos, macrófagos, basófilos, entre outros. Essas células são produzidas também na medula óssea vermelha e também em órgãos linfáticos, onde eles vão sofrer um amadurecimento. A gente vai falar mais especificamente de cada tipo de leucócito e as suas funções no próximo capítulo. Mas basicamente eles vão atuar na defesa do organismo contra a ação de micro-organismos ou então de algum antígeno, ou seja, o que é um antígeno? Qualquer partícula microscópica que não faz parte do corpo e as células conseguem identificar aquilo como algo de fora do corpo. Então, eles vão agir para destruir esse antígeno por meio de um processo chamado de fagocitose, que é realizado por células específicas também, como por exemplo um macrófago. Essa célula ela vai englobar essa partícula e degradar, destruir essa partícula invasora. Que partícula pode ser essa? Pode ser uma bactéria, um vírus, um grão de pólen, qualquer antígeno, qualquer partícula de fora que tenta invadir o corpo. Mas no sistema imunológico a gente vai discutir melhor esse aspecto. Aqui a gente tem uma microscopia mostrando os linfócitos, que são um tipo de leucócito, como eu falei para vocês que tem vários. Esses aqui são produtores de anticorpos. Plaquetas. Para que servem as plaquetas? As plaquetas elas são
fragmentos, pedaços de células que vão ajudar na coagulação do sangue. O que é a coagulação do sangue? É quando o sangue ele forma um coágulo exatamente para poder interromper uma hemorragia. As plaquetas elas têm um formato discoide e também não tem núcleo. Elas duram entre 5 e 9 dias aí no corpo, certo? Depois elas são removidas lá num órgão chamado de baço e também no fígado. Bom, o que é a coagulação, como a gente havia falado? Esse processo ele impede a hemorragia formando coágulos, né? Então, quando a gente tem um rompimento de um vaso sanguíneo, pode ser, por exemplo, por um corte, isso gera um sangramento, as plaquetas elas vão se acumulando e é liberada uma substância que forma uma rede, né, para conter esse sangramento. Então, a função dessas estruturas é de promover a coagulação sanguínea. Aqui a gente tem um esqueminha que mostra como é que é esse processo. Então, o sangue está fluindo aqui pelo vaso sanguíneo e ocorreu aqui um rompimento. As plaquetas, ó, elas vão começar a se aglomerar aqui, né, e impedir. Bom, as hemácias, então, elas são chamadas de glóbulos vermelhos para fora do vaso sanguíneo. Com a ajuda de uma proteína chamada de fibrina, eritrócitos, a gente vai ter a formação do coágulo. As hemácias que passarem por essa rede vão ficar presas de glóbulos brancos nesse emaranhado de fibrina e hemácias. Então, essas células elas são células de defesa do nosso organismo. Né, então a gente tem uma variedade de células que vão realizar funções diferentes. Então temos de um eosinófilos, formado então por macrófagos, fibrina mais hemácias, né, aglomeradas, basófilos, entre outros. Essas células são produzidas também na medula óssea vermelha e também em órgãos linfáticos, onde eles vão sofrer um amadurecimento. A gente vai falar mais especificamente de cada um tipo de leucócito e as suas funções no próximo capítulo. Mas basicamente eles vão atuar na defesa do organismo contra a ação de micro-organismos ou então de algum antígeno, ou seja, o que é um antígeno? Qualquer partícula, né, microscópica que não faz parte do corpo e as células conseguem identificar aquilo como algo de fora do corpo. Então, eles vão agir para destruir esse antígeno por meio de um processo chamado de fagocitose, que é realizado por células específicas também, como por exemplo um macrófago. Essa célula ela vai englobar essa partícula e degradar, destruir essa partícula invasora. Que partícula pode ser essa? Pode ser uma bactéria, um vírus, um grão de pólen, qualquer antígeno, qualquer partícula de fora que tenta invadir o corpo. Mas no sistema imunológico a gente vai discutir melhor esse aspecto. Aqui a gente tem uma microscopia mostrando os linfócitos, que são um tipo de leucócito, né? Como eu falei para vocês que tem vários. Esses aqui são produtores de anticorpos. Plaquetas. Para que servem as plaquetas? As plaquetas elas são fragmentos, pedaços de células que vão ajudar na coagulação do sangue. O que é a coagulação do sangue? É quando o sangue ele forma um coágulo exatamente para poder interromper uma hemorragia. As plaquetas elas têm um formato discoide e também não tem núcleo. Elas duram entre 5 e 9 dias aí no corpo, certo? Depois elas são removidas lá num órgão chamado de baço e também no fígado. Bom, o que é a coagulação, como a gente havia falado? Esse processo ele impede a hemorragia formando coágulos, né? Então, quando a gente tem um rompimento de um vaso sanguíneo, pode ser, por exemplo, por um corte,
isso gera um sangramento, as plaquetas elas vão se acumulando e é liberada uma substância que forma uma rede, né, para conter esse sangramento. Então, a função dessas células, a função dessas estruturas é de promover a coagulação sanguínea. Aqui a gente tem um esqueminha que mostra como é que é esse processo. Então o sangue está fluindo aqui pelo vaso sanguíneo e ocorreu aqui um rompimento. As plaquetas, ó, elas vão começar a se aglomerar aqui, né, e impedir, então, o extravasamento do sangue para fora do vaso sanguíneo. Com a ajuda de uma proteína chamada de fibrina, a gente vai ter a formação do coágulo. As hemácias que passarem por essa rede vão ficar presas aqui nesse emaranhado de fibrina e hemácias. Então, a gente vai ter a formação de um coágulo, onde interrompe, né, o extravasamento do sangue do vaso sanguíneo. Aqui a gente tem uma microscopia eletrônica de um coágulo, formada então por uma rede de fibrina mais hemácias, né, aglomeradas. Galera, então é isso. Na próxima aula, a gente vai falar apenas sobre o sistema ABO, que é o sistema dos grupos sanguíneos, e também o sistema RH. Aqui fica esse pequeno texto para vocês lerem em relação à campanha de doação de sangue. O Hemocentro é o local aqui em Brasília que é responsável por receber esse sangue de doadores. E aí a gente vai falar sobre tipagem sanguínea na próxima aula, certo? Então é isso, tenham uma boa semana, ótimos estudos para vocês e até a próxima.